Boa noite a todos, agora sim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Almer Fernandes, esse é o Mapa do Direito. A gente teve um probleminha aqui no YouTube, no Instagram estava dando certo, mas vamos lá, vamos começar então. Eu estava falando, pessoal, que o meu objetivo aqui hoje com vocês é pegar algumas petições de contestação que alguns alunos fizeram e eu vou corrigir direitinho para vocês terem uma noção. Eu fiz uma calculadora dessas notas, tá? Então, eu já deixo aqui embaixo, essas peças que eu vou corrigir, elas fazem parte de um projeto de extensão que é totalmente gratuito, são 10 aulas voltadas para a segunda fase da OAB, tá? Então, todas as informações estão aqui nesse link. Já deixo um abraço aí para o pessoal que está entrando, pessoal que está comentando aqui no YouTube, a Sheila, Gisele, a Maria, Carlos Augusto, um grande abraço aí para vocês. Um abraço para você também que está assistindo aí pelo Instagram. Olha só, pessoal, no nosso projeto de extensão, são 10 aulas. Deixa eu já mostrar aqui um pouquinho para vocês, que eu vou mostrar também como vocês fazem para fazer o download dessa calculadora de notas que eu fiz, tá? Entra nesse link aqui, ó, www.mapadodireito.com.br/plataforma. Quando vocês entrarem nesse link, vai aparecer essa tela aqui. Tá? Então, nessa tela, para quem já tem usuário e senha, já entra com seu e-mail e com a sua senha. Para quem ainda não tem, clica nesse ícone aqui, ó, do clicando aqui. Então, clica aqui, que vai abrir essa outra tela. Você faz o cadastro gratuito, colocando o seu nome, seu e-mail e seu telefone, que aí vai chegar um e-mail para você com seus dados de acesso. Quando você acessar a plataforma, vai aparecer inicialmente essa página aqui, tá? Tem 2 cursos disponíveis aqui na plataforma do nosso projeto de extensão e alguns materiais para o exame do OAB. Então, quando você clica aqui no projeto de extensão, a gente tem algumas informações aqui. Ah, detalhe, viu? Quem participa está concorrendo a 15 vadimécums da Verbo Jurídico. Tem todas as informações aqui, tá? As aulas, a gravação das 4 primeiras aulas já está aqui, já está disponível. Tem o calendário das aulas, todas as atividades e tem o material das aulas. Quando você entra aqui no material das aulas, você entra na aula 4, que foi a última, tem a calculadora da nota dessa contestação. Então, se você fez essa contestação dessa aula 4, aliás, das aulas 3 e 4, você baixa aqui que você vai poder ter acesso a essa calculadora. E deixa eu mostrar ela aqui já para vocês, olha só. É essa calculadora aqui. Então, ela nada mais do que uma planilha do Excel, tá? Que tem todas as informações da peça. Então, aqui você vai marcando nesse checkbox aqui do lado, ó, o que você foi acertando. À medida que você for clicando aqui, a sua nota aqui em cima vai subindo, né? E aqui vai ficando marcado também do lado. Acho que está muito grande, vou ter que diminuir aqui. Aqui. Agora dá para vocês verem essa coluna aqui do lado também, ó, que tem a nota que você tirou naquele item, tá? Então pode baixar e pode utilizar, já está disponível para download. À medida que eu for corrigindo, vai ficando mais fácil, mais claro para vocês entenderem como que isso aqui funciona, tá bom? Beleza. Então, pessoal, olha só, para quem então não assistiu essa aula, é muito importante que assista para entender qual que é essa petição que a gente está trabalhando com ela aqui hoje, tá? Deixa eu já colocar aqui, olha só, essa aqui é a petição que nós estamos trabalhando. Então, é uma petição de defesa trabalhista, tá? Ela é uma contestação trabalhista. Eu não vou gastar muito tempo aqui lendo todo o enunciado. Primeiro porque você pode fazer o download do enunciado, se você quiser acompanhar, está na plataforma também. Então você faz o download, pode ir acompanhando. E para quem já assistiu às aulas, já sabe do que se trata, tá bom? Então olha só, nesse projeto eu estou ensinando os alunos, o projeto é gratuito, é só se cadastrar, e eu estou ensinando a fazer petições da segunda fase do OAB. Já teve uma petição inicial de direito civil, já teve essa contestação que é trabalhista. Na próxima aula, que será no dia, deixa eu pegar aqui, dia 23, sexta-feira que vem, 23 de abril de 2021, será um recurso, tá? Será uma petição de recurso que vai ser de outra disciplina, não vai ser nem trabalho e nem civil. Cada aula, cada petição a gente vai mudando aí as disciplinas para
poder abranger, até para quem está em dúvidas de qual disciplina escolher, poder ter um tempo maior aí para... Um tempo não, poder ter uma ideia, né, uma noção de como que funcionam as petições, tá bom? Então, beleza. Sem mais delongas, já vamos começar. Então, esse aqui é o caso que a gente trabalhou nessa petição. Eu separei algumas petições de alguns alunos e a gente vai corrigir. Então, só para poder contextualizar, o que que é? É uma contestação trabalhista. Aqui você estaria advogando para essa empresa Tecelagem Fio de Ouro. É uma petição que a Joana da Silva ingressou, tá? E ela fez alguns pedidos. Então você advoga para Tecelagem Fio de Ouro. A Joana da Silva entrou com o processo e ela fez vários pedidos, olha só. Ela pediu indenização por danos morais, ela pediu integração do plano de saúde ao salário, ela pediu cesta básica, ela pediu horas extras, aqui ó, hora extra. Ela falou que ela foi coagida a pedir demissão, então ela pediu anulação do pedido de demissão. E ela pediu um plus salarial de 30%, porque ela foi contratada como cozinheira, mas ela era obrigada a servir a refeição que ela preparava para 5 funcionários ali do setor. E ela também fez um pedido de adicional de periculosidade, mas não fez fundamentação, só fez o pedido. Juntou documentos e tudo mais. Então, basicamente, essa aqui é a peça que a gente trabalhou. A primeira petição que eu separei, e eu vou, claro, como não poderia ser diferente, tá? Eu vou sempre preservar a identidade aqui dos alunos, então não vou colocar o nome de ninguém, não vou falar o nome de ninguém, até para que nas próximas vocês possam ter a confiança de fazer a petição, enviar, ninguém vai ser exposto aqui, tá? Claro que você, vendo a sua letra, você sabe que a petição é sua, mas jamais vou expor nenhum aluno aqui, até porque vocês estão aprendendo, então a hora de errar é essa mesmo, é a hora de tentar. Isso aqui não vale nota, você não vai passar ou reprovar, então o meu interesse é com o seu aprendizado, tá bom? Então olha só, essa petição aqui, ela começou com um endereçamento, deixa eu chegar minha tela para cá, ao Juízo do Trabalho da... Aqui não dá para ler direito, mas eu acho que está escrito 80, né? O que vocês acham? Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui é um 80º ou não? Aí que tá. Eu sempre falo para os alunos tomarem um certo cuidado com a letra. A letra não precisa ser perfeita, tá? Pelo seguinte, vamos supor que você lá na hora da prova você tenha feito exatamente desse jeito aqui, ó. Eu tô em dúvida se isso aqui é um 8, se é um 80, se é um GO, né? Tá um pouquinho confuso. O examinador, lá na hora, ele não vai perder tempo, o corretor, né, da prova, ele não vai perder tempo analisando e pegando uma lupa e dando zoom na tela, não. Se ele entendeu, entendeu. Se ele não entendeu, não entendeu. Aí eu vou tentar fazer aqui como se eu fosse um corretor lá na hora da prova. Por isso que eu preparei essa calculadora de notas aqui, justamente para eu poder simular mesmo da forma que eles corrigem lá na hora da prova, tá? Então o que eles fazem? Olha só, eles pegam o gabarito, tá? O espelho de correção, então esse aqui, ó, eles pegam o espelho de correção, isso aqui eu fiz com base no espelho de correção, tá? Então todas essas informações, com as notas inclusive, não fui eu que inventei. Essa é uma petição que já caiu no exame da OAB, e todas as notas eu peguei do gabarito oficial. Então ele faz assim, olha só, como que a peça começa? O primeiro item lá, esse aqui. Peça com formato de contestação, dirigida ao juízo da 80ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Vale 0,10. Se ele olha para sua peça aqui, ele não entende que isso aqui é uma 80ª, ele não vai te dar ponto. Então você ficaria sem a pontuação desse item aqui. Ficaria com nota 0. E aí ele passa para frente. Então, vamos prosseguir. Tá? Então, aqui teria a chance de não ter pontuado esse item. Próximo item. Qualificação das partes. Identificação do réu e da autora. Vale 0,20, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que foi feito. Tecelagem colocou o número do processo, o que é correto, apesar de não estar lá cobrando ponto por isso, tá? Mas é correto colocar o número do processo.
A tecelagem fio de ouro, já qualificada nos autos da reclamatória trabalhista que lhe move Joana da Silva, vem apresentar contestação pelos fatos e fundamentos expostos. Beleza, então qualificação aqui de autor e réu, tudo bem. Por mais que não tenha colocado aqui a qualificação, expressamente a qualificação da Joana, né? Só colocou a Joana da Silva, mas eu acho que seria pontuado, sim. Então aqui estou sendo bonzinho, vou atribuir essa pontuação. Então já começou aqui, ó, tá com 0,20, ganhou o 0,20 desse item. Próxima coisa, indicação do artigo 847 da CLT. Esse é o artigo que fundamenta a contestação. Tá? Então aqui, ó, o correto, quando se faz o cabeçalho ali da peça, né? Você começou com o endereçamento, colocou o número do processo, qualificação. Quando você vai indicar a peça, além do nome da peça, que aqui está correto, mas você tem que colocar qual é o fundamento jurídico. Em todas as peças que você vai fazer, você tem que colocar qual é o fundamento jurídico. Quando você não coloca, você corre um grande risco. Não o risco de perder o 010, mas o risco de ser eliminado. Por quê? O edital do exame da OAB, ele fala que você deve indicar o nome em iuris da peça, o nome correto da peça e o correto fundamento legal. E se você não fizer isso, a sua prova pode ser zerada. Você pode tirar 0 só por não ter indicado o correto fundamento. Mas eu tenho que confessar que eu não vi isso acontecer, tá? Nesses mais de 5 anos que eu corrijo provas da segunda fase, eu não me lembro de alguém ter sido eliminado porque não colocou o número do artigo, qual que é o fundamento da peça. Então, em relação a isso, seria tranquilo, porém, iria perder aqui esse 0,10. Então, esse 0,10 aqui não iria receber, ok? Próximo item aqui, ele já iniciou numa inépcia, né? A preliminar de inépcia do pedido de adicional de periculosidade, valendo 0,40, e a fundamentação jurídica no 0,10. Vamos ver o que esse aluno fez? Vamos lá. Olha só. Aqui, das preliminares. Adicional de periculosidade pedido sem causa. Reclamante formulou o pedido de adicional de periculosidade, mas não fundamentou na causa de pedir. Show. Com efeito, o artigo 3374 do CPC trata dos requisitos adequados, o que não foi demonstrado pela reclamante, tornando inepta desde logo os seus pedidos, combinado com o artigo 330, parágrafo 1º, 1 do CPC. Ótimo, fundamentou bonitinho, ó. Artigo, parágrafo, inciso, perfeito. Sendo assim demonstrado a fragilidade dos fatos, requer a improcedência da reclamatória e condenar a reclamante no pagamento das custas. Olha, foi mais ou menos. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro, se fosse para a prova, ia ganhar essa pontuação aqui. Vamos lá. Da inépcia quando ao pedido de adicional de periculosidade? Ia ganhar. Falou que era inepta, explicou que era pedido sem causa de pedir, inepta, ia ganhar. Ia ganhar essa fundamentação jurídica? Sim, porque ela fundamentou aqui no 330, parágrafo 1º, inciso 1. Perfeito. Aqui tá vendo que ele tem um ou o 330 ou o 485, que é o que fala da extinção sem resolução do mérito. Como fundamentou no 330, perfeito, também ia ganhar a pontuação. Porém, aqui a gente tem que explicar tecnicamente, né, o que está correto, o que está incorreto. Esse tópico ele foi quase perfeito. Para ele ter sido perfeito, só aqui no final, ó, que não seria a improcedência, tá, da reclamatória, porque quando você pede a inépcia de algum pedido, você pede a extinção sem resolução do mérito. E a improcedência está julgando o mérito daquela questão, tá? Esse é um detalhe, então, não seria improcedência. Tudo bem, aqui não seria o momento de estar pedindo o pagamento de custas, mas isso por si só não torna errado, não. Mas geralmente esse pedido de condenação em custas a gente deixa lá para o tópico dos pedidos, tá bom? Então o tópico foi muito bom, apesar de ter esse detalhezinho aqui no final. Ok, vamos lá. Continuando aqui, o que mais que ele pede? A prescrição, né? A gente viu que lá tinha uma prescrição parcial, que é uma prescrição quinquenal. Então você tinha que indicar ou a prescrição dos pedidos anteriores a 15/10/2013 ou a prescrição das pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Isso valia 0,40
E a indicação aqui, ou do artigo 7º da Constituição, ou 11 da CLT, ou a súmula 308.1 do TST, valendo 0,10. Qualquer um desses fundamentos já pontuavam. Vamos lá, vamos ver aqui então, da prescrição quinquenal. O contrato de trabalho vigorou no período de 1º de maio até setembro de 2018, ocasião que foi dispensada. Ajuizou reclamação trabalhista 15 de 10 de 2018, data de protocolo para contagem do prazo prescricional, conforme a súmula 308.1. Ok. E por tal razão não há que se falar em indenização. Quase. Foi mais ou menos aqui, tá? Porque aqui falta um detalhe, olha só. Falou o período, ajuizou reclamação. Data de protocolo para contagem do prazo prescricional. Só que faltou aqui, na minha opinião, você falar que estava prescrito. Você colocou a data bonitinho, fez a fundamentação jurídica bonitinha, mas não falou que estava prescrito. Aqui tinha que falar assim, ó, por isso, né, os pedidos anteriores a tal data, ou então anteriores aos 5 anos da data do protocolo do inicial estão prescritos. Então, porque, ó, e aí deixa eu explicar o porquê. Olha só como que o gabarito trata isso. Você tinha que falar ou que estavam prescritos os pedidos anteriores a 15/10 ou prescritos anteriores aos 5 anos do ajuizamento. Então, por esse detalhezinho, infelizmente não vai ganhar o 0,40 aqui, tá? Mas você viu que é detalhe, né? Foi bem feito, ó. Eu entendia o seu raciocínio aqui, mas na hora da prova não ia pontuar esse 0,40. Consequentemente, não recebendo a pontuação do pedido principal é uma consequência lógica. Também não ganha o 0,10 da fundamentação. É triste, mas essa é a realidade. Só ganha o 0,10 aqui se acertar a tese principal, tá bom? Porque elas estão em conjunto. Apesar de que isso é questionável, muito questionável, tá? E o principal questionamento é o seguinte: se o gabarito falou que você tinha que fundamentar naquele artigo e você fundamentou, teoricamente você tinha que ser pontuado. Mas pela nossa experiência, o que acontece? O corretor não pontua. Só que quando você recorre, e aí no recurso administrativo você explica que foi feita a fundamentação, mesmo que a parte principal da tese estivesse incorreta, aí você consegue essa pontuação. Então, existe uma certa controvérsia aí nesse sentido. Beleza, deixa eu ver o que mais aqui. Tá, deixa eu voltar para cá. Então aqui, agora o próximo item. Então aqui prescrição ficou sem pontuação, por enquanto está tirando 0,70. Próximo item, indenização. Indenização indevida porque a doença degenerativa não é considerada doença profissional. Isso aqui valia 0,50, uma tese com pontuação grande. E a indicação do artigo valendo mais 0,10, então no total 0,60, que para direito do trabalho é muita coisa. Tem outras disciplinas que têm pontuações maiores, aí, tem teses que valem às vezes 0,75, às vezes valem 1 ponto, né? Aqui em direito do trabalho, valer 0,6 já é muita coisa. Vamos lá, vamos ver o que esse aluno respondeu. Continuando, da indenização por dano moral, a reclamante alega direitos à indenização por dano moral, alega ter sido vítima de doença profissional causada por desrespeito às normas de ergonomia. Fatos. Bem feito, tá ótimo. Juntou os laudos de ressonância magnética da coluna vertebral com diagnóstico de doença degenerativa. Ok, esse aqui ainda é fatos. No entanto, agora a fundamentação. O artigo 20, parágrafo 1º-A da lei, perfeito, fundamentou bonitinho, não considera como doença do trabalho doença degenerativa, restando clara a ausência de dano moral. Olha que interessante. Aqui, o gabarito ele fala o seguinte: indevida porque doença degenerativa não é considerada doença profissional. Perfeito. De forma bem simples aqui, esse aluno ele fez os fatos, ele fundamentou corretamente aqui, e o mais importante aqui embaixo, olha só, ele adequou ao caso concreto, né? O artigo não considera como doença do trabalho doença degenerativa. Perfeito.
ganhou a fundamentação e também ganhou a pontuação aqui do artigo, né? Então, aqui eu vou marcar esse checklist aqui do 0,50 e mais esse aqui do fundamento que também está correto. Nota já está subindo para 1,3, está melhorando. Vamos lá, continuando. Salário em natura. Aqui tinha que falar que o plano odontológico não integrava o salário por vedação legal, valendo 0,40, e indicar no 458 da CLT, parágrafo 2º ou 5º, valendo 0,10. Vamos ver como é que foi isso. Do salário utilidade, que é a mesma coisa de salário in natura, perfeito, tranquilo. A reclamante pleiteia, pessoal, cuidado com o português, isso geralmente não perde ponto, mas erros ortográficos nunca é bom a gente cometer, seja na OAB, seja na prática da advocacia, tá? Então, só esse cuidadozinho. A reclamante pleiteia ainda direito a salário utilidade, fazendo alusão ao plano odontológico ofertado pela empresa na data de sua admissão. Fatos. Foi fatos. De acordo com o artigo 458, parágrafo 2º, 4 da CLT, fundamentou bonitinho, não serão considerados como salário, utilidade e plano odontológico. E ainda o 458, parágrafo 5º, vem reforçar a abrangência do parágrafo 2º. Ok, por expressa vedação não tem que falar-se em utilidade. Ótimo, perfeito, explicou direitinho. Mesmo que não tivesse colocado aqui por expressa vedação, né, só o fato de falar que o plano odontológico não é considerado utilidade já deveria obter essa pontuação. Então, muito bom, fez direitinho. Vai ganhar esse ponto aqui, o 0,40, e também indicou o artigo bonitinho. Ganhou essa pontuação também do 0,10 aqui. A nota já está em 1,8. Continuando, aqui tem uma tese da ultratividade das normas coletivas, que era a tese um pouquinho mais complexa que tinha nessa petição. Tá? É aquela questão a norma coletiva tem vigência de 2 anos, depois não foi feita uma outra, a reclamante pediu para que a anterior prorrogasse automaticamente e a CLT, depois da reforma trabalhista, expressamente veda isso. Tá? Então tinha que explicar essa questão e indicar o artigo 614. Aqui ele colocou ou a suspensão da súmula, mas é difícil você fundamentar na suspensão de uma súmula, né? Na hora da prova você não tem essa informação. Então vamos ver o que esse aluno escreveu. Da cesta básica. O recebimento de cestas básicas, que à época, mais uma vez, cuidado com a ortografia, esse A aqui ele não tem H, seria um A com crase, à época vigorou por força da Convenção Coletiva de julho de 2016 a julho de 2018, não possui outra atividade. O recebimento das cestas básicas, que é por convenção, não possui outra atividade. Vejamos o artigo 614 da CLT. Vedação a trabalho superior a 2 anos, o que já ultrapassou os limites impostos em lei. Olha, eu acho que aqui a fundamentação poderia ter sido um pouco melhor, tá? E é mais uma questão da forma de escrita mesmo, porque olha só, o recebimento de cestas básicas, que à época vigorou por força da convenção, não possui outra atividade. Então, assim, analisando o português da frase, ficou parecendo que o recebimento de cestas básicas não tem outra atividade. Mas quem não tem outra atividade é a norma coletiva. Então, isso deixou ele um pouquinho confuso, tá? E talvez na hora da prova o examinador não desse a pontuação por essa confusão. E depois aqui no finalzinho também ficou um pouco confuso. Vedação a trabalho superior a 2 anos. Não é bem vedação a trabalho superior a 2 anos, né? É a convenção coletiva, a norma coletiva que não pode ter mais de 2 anos. Então talvez aqui não ganhasse essa pontuação, porque talvez tenha faltado explicar um pouquinho mais que as convenções coletivas não podem ter ultratividade, né? Então o prazo máximo que elas podem vigorar é de 2 anos. Então aqui talvez não ganhasse essa fundamentação, tinha que ter explicado um pouquinho melhor, tá? Aqui a norma coletiva não tem ultratividade, então por esse motivo eu não vou dar o 0,40 aqui e também não o 0,10, justamente para aquela questão da fundamentação que eu falo, que geralmente se você não acerta a tese principal, também não ganha pontuação da fundamentação do 0,10. Beleza. Continuando o tempo à disposição. Período dedicado a culto não é considerado tempo à disposição por vedação legal, artigo 4º da CLT.
Vamos ver como que isso foi tratado por esse aluno. Então, da cesta básica não ganhou, das horas extras. A reclamante Joana da Silva relatou que permanecia 2 vezes na semana por mais de 1 hora na empresa para participar de culto ecumênico e por isso tem direito a horas extras. Com efeito, para participar de culto ecumênico. E aqui então, olha essa parte inicial aqui, ó, foi a parte de fatos. Tá bom, de fatos não precisa mais do que isso, tá ótimo. Com efeito, o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º da CLT, faz menção à permanência por escolha própria, não obrigando o pagamento de horas extras. Eu também acho que faltou um pouquinho explicar melhor isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O artigo 4º faz menção à permanência por escolha própria, não obrigando o pagamento de horas extras. Eu acho que faltou explicar um pouquinho melhor, até porque esse artigo, nesse inciso, ele fala que é quando o empregado fica na empresa por escolha própria para práticas religiosas. Tá? Então, aqui, olha só, o jeito que está tratado aqui no gabarito, período dedicado a culto não é considerado tempo à disposição por vedação legal. Eu acho que aqui faltou explicar essa questão do inciso 1º, tá? Que quando o empregado fica para práticas religiosas por escolha própria, esse tempo não é considerado hora extra. Então só faltou adequar o caso concreto um pouquinho melhor, sabe? Realmente só explicar um pouquinho melhor. E eu estou sendo bem criterioso nessas correções, porque aí é algo que eu tenho que ser claro com vocês. O corretor, quando ele vai corrigir a sua prova, ele vai ser criterioso, muito criterioso. Se a sua tese ela não tiver de acordo com o gabarito ali, se você não conseguir explicar corretamente, ele não dá pontuação não. Corretor da prova do OAB não é bonzinho, ele não quer ver a sua felicidade, ele quer ver você sendo reprovado. Tá? Então por isso que na hora da prova a gente tem que tentar fazer ali a fundamentação jurídica correta, adequação ao caso concreto também de forma correta, tá? Então por isso que eu estou sendo bem criterioso, então por esse motivo também não vou dar pontuação desse item aqui do tempo à disposição. Beleza, continuando a gente tem outra tese aqui do pedido de demissão. Ele fala, negar a existência de prova da coação cujo ônus pertence à autora ou negar a prática de qualquer ato ilícito capaz de provocar dano. Tem os fundamentos jurídicos aqui, trouxe várias opções. Vamos ver o que esse aluno colocou. Da conversão do pedido, aqui ó, da conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa. A reclamante afirma que o pedido de demissão não foi por sua livre vontade, que foi coagida moralmente a pedir demissão e por tal razão requer anulação do pedido de demissão em dispensa sem justa causa. Aqui seria a conversão. Mas tudo bem, como aqui é só a parte de fatos, tá ok, tranquilo, vamos para a fundamentação. Contudo, também mais uma vez, cuidado com a gramática, não é contudo, C-O-M, espaço tudo, é uma palavra, contudo, C-O-N tudo, tá? Contudo. O artigo 818 da CLT conceitua a exigência da autora para provar o alegado. O ônus cabe a quem alega. Ok, mais uma vez assim, eu acho que poderia ter fundamentado um pouquinho melhor. Porque aqui, olha só, no gabarito ele fala que você tem que falar que não teve coação e que o ônus seria dela. Então aqui eu acho que só faltou falar que ela não conseguiu provar, tá? Que o ônus cabe a quem alega, o ônus é dela. Mas em momento nenhum você falou que ela não se desincumbiu do ônus, né? Que ela não conseguiu provar. Você simplesmente falou, o ônus é dela, mas e aí, ela conseguiu provar ou ela não conseguiu provar? Então aqui faltou só mais uma vez explicar um pouquinho melhor, né? De que ou você falava que não teve coação nenhuma, ou então você fala, o ônus de comprovação é dela e ela não conseguiu comprovar a existência dessa coação. Aí a fundamentação seria melhor, então talvez lá na hora da prova também não ganhasse essa pontuação
desse item aqui, tá? Então vamos lá. Esse item também não vou dar pontuação da fundamentação. Acúmulo funcional. Indevido o plus salarial, porque a atividade é compatível com a sua condição pessoal. Indicação do 456. Esse aqui, pessoal, é aquele item que ela falava que ela era cozinheira, né? E ela era obrigada a servir os 5 funcionários do setor. E nas nossas aulas a gente explicou que quando o empregado ele é contratado, se não tem nem nada expresso no seu contrato falando quais são as atividades expressamente, o empregado ele se obriga a tudo o que a empresa quiser que seja compatível com a condição pessoal. Ou seja, a condição de cozinheira é compatível com servir esses alimentos para 5 funcionários? Sim, seria. Não seria se a cozinheira fosse obrigada a trabalhar como motorista, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, vamos ver o que esse aluno colocou. Do plus salarial e o acúmulo de função. Joana da Silva alega ter direito ao plus salarial de 30%, por um acúmulo da função da atividade de garçom deve ser negado. Vez com o artigo 456, parágrafo único. Olha só aqui, jamais faça isso aqui, tá? A fundamentação, isso aqui é uma cobrinha e a palavra U com acento. Isso não significa parágrafo único. Os parágrafos, você pode sim colocar a cobrinha e o número, né? Mas no caso de parágrafo único, escreva por extenso. Parágrafo único. Isso dá uma grande diferença. Demonstra a compatibilidade da atividade desempenhada pela autora. E aí, mais uma vez aqui, faltou explicar bem o artigo, né? O artigo ele fala que o empregado ele está obrigado a desempenhar qualquer atividade compatível com a sua condição pessoal. Eu acho que se você não colocar essa palavrinha da condição pessoal, provavelmente não seria pontuado. Eu sempre falo que você não deve... Quando você vai fazer a sua fundamentação jurídica na segunda fase do AB, você não deve copiar o parágrafo na íntegra, o artigo na íntegra, tá? O próprio enunciado fala isso, que a mera transcrição do dispositivo legal não gera pontuação. Você deve parafrasear o artigo, ou seja, reescrever ele com as suas próprias palavras. Mas tem palavras que são muito importantes, que você pode sim copiar algumas palavras do artigo. Você não precisa escrever ele na íntegra. Você pode reordenar ele, você pode, algumas palavras você pode mudar, colocando com a sua palavra, mas aquele ponto central do parágrafo é muito importante que você coloque para você explicar para o examinador que você fez a fundamentação correta. Então aqui, nesse caso, eu, assim, pela minha experiência nas correções, eu tenho quase certeza absoluta que não ia ganhar a pontuação. Por mais que eu diga o seguinte, se há uma peça no escritório, para mim tá certo. Isso aqui eu entendo que explicou corretamente, falou que o pedido deve ser negado porque o parágrafo demonstra a compatibilidade da atividade desempenhada. Eu acho que tá assim, ok, razoável. Só que na prova da OAB, a fundamentação aqui teria que ter sido melhor, teria que ter explicado essa questão da condição pessoal, né? Então, por esse motivo, eu acho que não iria ganhar essa pontuação desse item aqui, tá bom? Então, não vou dar essa pontuação. Beleza, vamos lá. Vamos continuando aqui, então. Encerramento. Agora a gente vem na parte final da peça, né? E aí, basicamente, a gente tem a renovação da preliminar de inépcia, renovação da prescrição, requerimento de improcedência, indicação de provas e aquele fechamento mesmo. Então vamos lá, vamos ver o que esse aluno colocou. Isto posto, manifesta é a improcedência da reclamatória trabalhista. Ficou um pouquinho difícil de entender essa frase, tá? Manifesta é a improcedência. Às vezes não faz muito sentido, e aí eu quero dar uma outra dica para vocês. Quando você estiver escrevendo a sua peça, imagine você conversando com o juiz. Esquece aquele negócio de palavras bonitas, de expressões em latim. Isso para a prova da OAB não vai te ajudar em nada. Tente ser simples, direto e objetivo. Conversa assim como eu estou conversando aqui com vocês, utilizando palavras simples, frases simples. E sempre quando você vai escrever uma frase, fale ela, não em voz alta, porque lá na hora da prova você não vai poder fazer barulho,
mas fale, leia ela como se você estivesse falando com alguém. Isso está fazendo sentido? A pessoa que está do outro lado vai conseguir entender o que você está falando? Se está ficando meio estranho, é porque você precisa reescrever a sua frase, tá? É só uma dica aí para você conseguir escrever melhor na hora da prova da segunda fase da OAB. Então aqui, olha só, imagina eu falando com um juiz. Isto posto, manifesta é a improcedência da reclamatória trabalhista. Não ficou meio estranho? Aqui você poderia ter colocado, se quer manter essas palavras, isto posto, manifesta pela improcedência da reclamatória trabalhista. Opa, aí já faz um pouco mais de sentido, né? Mas tudo bem, isso para pontuação, pediu improcedência vai ganhar o 0,10, tranquilo. Deixa eu já colocar aqui o 0,10, olha só, da improcedência. Da improcedência colocou, ganhou. Voltando aqui, condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais. Ok, tudo bem, não valeu pontuação, mas está correto pedir. Inclusive os honorários também, né? Requer ainda o acolhimento de todos os fatos aqui alegados, que provará por todos os meios em direito admitidos. Ok, tudo bem, não é aquele pedido padrão de produção de provas, mas falou que vai provar por todos os meios. Ótimo. Vamos colocar aqui pontuação das provas. E aí a gente, continuando aqui, neste termo pede deferimento local, data, nome, OAB. Ok? Ganhou também a pontuação do encerramento, ganhou esse 0,10 aqui, ó. Esse 0,10. Ficou faltando pedir a renovação da preliminar de inépcia. Toda vez que tem alguma preliminar, tem que pedir a renovação. A renovação da prejudicial de prescrição, toda vez que tem prescrição, que tem tutela antecipada, essas coisas assim, mais processuais, apesar de que prescrição não é processual, mas você pede a renovação nos pedidos. Então não ganhou essa pontuação. Detalhe que faltou pedido de honorários, é sempre importante estar pedindo os honorários, tá? Apesar de que não cobraram aqui no gabarito, então o gabarito oficial não cobrou, mas era importante. Pontuação seria de 2,10. Não é a melhor das notas, o ideal é que você consiga tirar aí pelo menos 3, né, na peça e 3 nas questões para você passar. O melhor dos mundos é que você tire 4 na peça para garantir e 4 nas questões para garantir. Abaixo disso já é difícil, porque com nota 2 aqui, olha só, tirando 2,10 na peça, você teria que fechar as questões. Praticamente, né? Praticamente fechar as questões para poder chegar na nota 6. Mas é isso aí, continua firme. Não vou divulgar quem que fez, mas no geral foi muito bom, só faltaram alguns pequenos detalhes, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui, a gente ainda vai corrigir mais petições, tá? Mas deixa eu responder uma questão aqui que alguém mandou. Deixa eu só ver aqui. A Letícia, ela perguntou: se a contestação tiver preliminares, eu tenho que requerer o acolhimento no meio da peça e também nos pedidos? É exatamente o que a gente acabou de falar, né? Todas as vezes que em qualquer petição da OAB tiver alguma questão preliminar, seja aquelas lá do 337 do CPC ou qualquer outro tipo de preliminar, sempre que tiver alguma tutela antecipada, tutela de urgência, tutela cautelar, sempre que tiver uma prescrição, alguma coisa nesse sentido, você vai fazer a sua tese no meio da sua peça, não importa se é no começo, no meio, mas lá no tópico dos pedidos, você vai pedir o acolhimento dessa preliminar, a renovação do pedido da preliminar, ou da tutela antecipada, ou da tutela cautelar, ou da tutela provisória, ou da prescrição, ou da decadência, tá? Então essas teses assim, vai colocar lá na sua prova e vai fazer lá no tópico dos pedidos só uma frasezinha. Renova o pedido de acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, por exemplo, tá? Bem simplesinho. Beleza, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Eric. Na contestação, eu posso perder pontos por não expor os fatos? Essa questão de fazer fatos na segunda fase do AB
ela depende muito da disciplina que você está fazendo, tá? Algumas disciplinas pontuam fatos, outras disciplinas não pontuam fatos. Por exemplo, direito civil sempre pontua fatos ali, um 0,10, tá? Direito do trabalho nunca pontua fatos. Agora, mesmo que você vai fazer direito do trabalho ou alguma outra disciplina que não pontua fatos especificamente, você vai ter que fazer alguma coisa de fatos, nem que seja dentro das suas teses, né? Direito do trabalho é muito normal, perdão, é muito normal os alunos dividirem a petição em vários tópicos, em várias teses. Dentro dessas teses você vai estar fazendo os seus fatos. Por via das dúvidas, se você quer garantir, pode sim fazer um tópicozinho dos fatos, com um resuminho breve, pode, mas não gaste mais do que um parágrafo para isso, tá bom? Ok. O Alex está comentando, professor, o senhor é tão necessário. Valeu, Alex, obrigado, fico feliz demais quando eu ouço esses comentários assim, de que eu tô, de alguma forma, conseguindo ajudar vocês de uma forma ou de outra, tá? Muito obrigado, de coração mesmo. Vamos lá então, vamos corrigir mais uma. Deixa eu abrir mais uma aqui então. Eu vou usar essa mesma planilha, então deixa eu voltar zerando aqui a pontuação. Ok. Beleza, zeramos a pontuação. Vou abrir mais uma outra petição aqui de um outro aluno. Temos uma outra petição de um outro aluno aqui. Deixa eu só beber uma água, porque hoje eu estou tossindo demais. Ó, já foi mais da metade da minha garrafinha de 2 litros, então eu tenho mais umas 600 ml de água para beber hoje ainda. Vamos lá, vamos começar aqui então. Ao juízo de direito da 80ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Olha só, eu vou dar essa pontuação aqui. Porém, tecnicamente a gente tem um pequeno probleminha aqui, tá? Inclusive eu falei isso na aula, eu expliquei essa questão aqui, que o juiz do trabalho não é um juiz de direito. Olha só, ao juízo de direito da 80ª Vara do Trabalho. O juiz do trabalho não é um juiz de direito. Deixa eu colocar nessa câmera aqui e falar novamente. O juiz do trabalho não é um juiz de direito. Ele é um juiz do trabalho. São carreiras completamente diferentes. Enquanto o juiz de direito passou em um concurso estadual, ele é vinculado ao Poder Executivo Estadual, ou seja, ele é funcionário público do Estado. O juiz do trabalho, ele passou num concurso público federal. Ele é vinculado à União, ao Poder Executivo Federal. Quem paga o salário dos juízes do trabalho é a União e os juízes estaduais é o governo do estado. Tanto é que um juiz estadual, para ele sair de um estado e mudar para um outro estado, é uma burocracia gigantesca. Tem que ser feita uma permuta entre os estados, isso é muito difícil. O juiz do trabalho não, ele começou aqui em Goiás, por exemplo. Amanhã ele quer ir para o Rio de Janeiro, basta ele participar de um edital de remoção e tranquilo, porque todos são funcionários públicos federais. Então, tecnicamente, lá na sua prova da segunda fase do AB, se você vai fazer direito do trabalho, não chame o juiz de juiz de direito, ele é juiz do trabalho. Então, lá na qualificação, tá? Não vai ser ao juízo de direito da vara do trabalho, vai ser ao juízo do trabalho da vara do trabalho, tá? Tecnicamente, assim que é correto. Voltando aqui então para esse item, mesmo assim eu vou dar pontuação, porque geralmente passa batido na hora da prova isso aqui, tá? Número do processo, beleza. A empresa tecelagem já qualificada, vem apresentar contestação, colocou o 847. Esse aqui eu já vou passando mais rápido, né? Porque a gente já sabe as teses. No processo movido por Joana da Silva, já qualificado. Então aqui, olha só, então aqui vai ganhar essa pontuação do 0,20, vai ganhar essa pontuação da indicação do 847. Beleza, voltando aqui. Preliminarmente, inépcia da petição inicial. A reclamante, seu pedido na petição inicial, requereu que a empresa fosse condenada ao pagamento de adicional de periculosidade, porém não fundamentou. Fatos bem feitos, bem bonitinhos. Considerando o disposto no artigo 3374 do CPC, ocorreu a inépcia da petição inicial por falta de causa de pedir.
como também disposto no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, podemos concluir que a falta de causa de pedir ocorre a inépcia da petição inicial. Beleza. Assim sendo, considerando a inépcia da petição inicial, a reclamada requer o indeferimento da petição inicial conforme disposto no artigo 330.1 do CPC. Olha só, aqui, em relação à inépcia, beleza. Perfeito, tranquilo. A fundamentação, fundamentou no 330, parágrafo 1º, inciso 1, também ganhou. Ótimo, tópico, muito bem feito, ganhou a pontuação completa aqui. Vamos lá, o próximo tópico aqui da prescrição quinquenal. Deixa eu só ver se na ordem se ele está esse mesmo. Prescrição quinquenal, isso mesmo. Então aqui, prejudicial de mérito, perfeito. A prescrição é prejudicial, tecnicamente está correto. Prescrição quinquenal. A reclamante foi admitida em 10 de maio de 2008, pediu demissão em 2018, ingressou com a ação no mês seguinte. Conforme disposto no artigo 7º, também no artigo 11º, o empregado pode pleitear judicialmente as verbas referentes ao período dos 5 anos anteriores à reclamação trabalhista. Ó, aqui explicou direitinho. Pode requerer as verbas ao período anterior, 5 anos à reclamação, é o protocolo, né? Tá perfeito, tá ótimo. Como a reclamante somente propôs a ação em outubro de 2018, a reclamada requer seja reconhecida a prescrição de todas as verbas do período anterior a 5 anos à data da propositura da ação. Show! Lindo, é lindo ver isso, perfeito. Vai ganhar pontuação. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela, porque tá cortando. Deixa eu... Aí. Então vamos lá dar pontuação aqui. Esse aqui vai ganhar pontuação tanto da prescrição quanto da indicação. Então aqui fez a fundamentação bonitinha. Próximo tópico é o da indenização. Vamos ver como que ficou esse tópico aqui. Inexistência de danos morais. A reclamante requeriu em sua inicial a condenação da reclamada para pagamento de danos morais com a alegação de ter sofrido doença do trabalho por culpa da reclamada. A reclamante anexou o laudo de ressonância magnética como prova pois constava nesse laudo que sua doença era degenerativa, tá bom? Então fez os fatos aqui certinho, bonitinho. Agora vamos para a fundamentação. Ora, no artigo... Deixa eu aumentar um pouco o ar-condicionado. Ok. Ora, no artigo 20, parágrafo 1º-A da lei, show, nos deixa claro que as doenças degenerativas não são doenças profissionais. Deste modo, a doença da reclamante não pode ser considerada do trabalho, deixando claro a não responsabilidade da reclamada. Show, perfeito. Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de danos morais à reclamante. Muito bom. Explicou bonitinho, fundamentou direitinho aqui no artigo. Olha só, fundamentação completa, sempre, gente. Coloca qual é o artigo, parágrafo, inciso, a linha que você quer. Isso é extremamente importante. Então aqui também merece ganhar a pontuação e também a pontuação da fundamentação. Olha só, já está com 2. Salário in natura do plano odontológico. Vamos ver aqui. Inexistência de salário utilidade. Acho que assim fica mais fácil de enxergar. A reclamante requereu a integração do plano odontológico ao seu salário, já que durante o período que trabalhava na empresa tinha plano odontológico. Esse era fornecido pela empresa à sua disposição. Fatos, tranquilo. Se verificarmos no artigo 458, parágrafo 2º, 4 da CLT, veremos que estabelece que o fornecimento do plano odontológico mediante seguro-saúde não será considerado salário-utilidade, impedindo assim a sua integração ao salário. Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido de condenação de integração ao plano odontológico ao salário. Está perfeita a fundamentação, fundamentou direitinho, explicou o artigo, adequou ao caso concreto, está perfeita. Agora olha aqui, como que o gabarito
regulamento colocou isso. Plano odontológico não integra o salário por vedação legal. É praticamente impossível alguém imaginar que eles fossem cobrar exatamente dessa forma, né? Porque quando você vai fundamentar alguma coisa, você não fala que não é cabível por expressa vedação legal. Você explica aquilo, né? Então você fala, o plano odontológico não é considerado salário. O artigo fala isso. Você não tem que colocar lá por vedação legal, tá? Isso aqui tem que ser pontuado. Infelizmente, e aí eu tenho que ser muito claro com vocês, infelizmente, nem sempre quem faz a correção da prova da segunda fase do AB nem sempre é justo com os candidatos, tá? E aí, eu não sei se quem faz essa primeira correção, se são advogados ou se não são advogados. Me parece que não. Pelas correções que eu vejo, parece que não. Agora, quem julga os recursos, aí eu tenho certeza que são advogados. Por que eu acho que me parece que não? Porque eu vejo muito candidato que fundamenta bonitinho, explica direitinho, mas não usa as exatas palavras que estão no gabarito. E aí o corretor não dá a pontuação. Só que o direito não é uma ciência exata. O direito ele é subjetivo. Eu posso olhar para um artigo e interpretar ele com palavras de um jeito. Você pode olhar para o mesmo artigo, interpretar e escrever a sua tese com outras palavras. Então é impossível você escrever exatamente igual está no gabarito. E infelizmente a FGV peca nesse aspecto, porque tem muita gente que fundamenta bonitinho, corretamente, mas porque não está exatamente idêntico ao gabarito, não ganha pontuação. Então eu sempre deixo aqui, vou deixar registrada a minha indignação com a FGV por conta disso. E nesse caso aqui, a pontuação tem que ser concedida, porque a fundamentação ela está perfeita. Mas talvez o corretor lá, não colocou por vedação legal, não ia dar pontuação. Nesse caso, daria para recorrer tranquilamente e certamente no recurso ia obter essa pontuação porque está correto. Então vamos lá, o próximo. Ultratividade das normas coletivas. É aquela tese lá da cesta básica, né? Vamos ver como que esse aluno tratou isso aqui. Das cestas básicas, ultratividade. A reclamante, sob a alegação de não ter recebido as cestas básicas de agosto e setembro, requereu a condenação da reclamada para pagamento dessas, papapá. Fez os fatos ok? Deixa eu chegar para cá agora. Ora, no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, veda expressamente a ultratividade das normas coletivas, impedindo que uma convenção coletiva continue produzindo efeitos após o término da sua vigência. Portanto, inexiste previsão de ultratividade para que a empresa fornecesse cesta básica após julho de 2018. Perfeito. Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido de condenação ao pagamento das cestas básicas. Ótimo, perfeito, é exatamente isso. Fez a fundamentação muito bem feita, né? Falando que aqui, ó, o artigo, aqui usou o veda expressamente, né? Explicando que o artigo ele impede que a convenção coletiva produza efeitos depois do término da sua vigência. Então, bom aqui, tem que ganhar essa pontuação. E a cesta básica é indevida porque a norma não tem ultratividade, tranquilo. Fundamentação também acertou, está ótimo. Está indo bem, está acertando tudo por enquanto. Ó, será que vai fechar a peça, hein? Show de bola. Vamos lá, próxima tese. Tempo à disposição. Período dedicado a culto não é considerado tempo à disposição por vedação legal. Vamos ver como que escreveu isso aqui. Inexistência de horas extras, a reclamante sob a alegação de o quê? De ficar 1 hora 2 vezes por semana para participar de culto ecumênico na empresa após seu horário, requereu o pagamento de horas extras. Anexou o circular, papapá, ok, fez os fatos aqui, estão bem feitos, um parágrafo, não precisa de mais. O artigo 4º, parágrafo 2º, 1 da CLT, é claro, estabelecendo que não será computado como tempo de serviço quando o empregado voluntariamente escolher ficar na empresa para prática religiosa. Foi bem detalhista aqui na fundamentação.
bem como a circular da empresa, é prova cabal que a participação era opcional. Somente deixava claro o consentimento de utilização do local para o culto. Ótimo. Fundamentou bonitinho também, perfeito, escreveu direitinho, que era para a prática religiosa, então ganhou a pontuação aqui, hein? Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido de condenação ao pagamento das cestas básicas. Ótimo, fez o pedido, fato, fundamento e pedido dentro do tópico, muito bem feito, ganhou a fundamentação, ou ganhou a pontuação completa. Pedido de demissão, vamos lá ver como foi feito essa tese. Reversão do pedido de demissão. A reclamante requereu a conversão do pedido de demissão em dispensa sem justa causa, alegando para esse fim que a reclamada coagiu a reclamante a pedir demissão. Fatos, ok. Artigo 818 deixa claro que o ônus de provar o fato constitui o direito pleiteado é de quem alega. Nesse caso, a reclamante apresentou uma carta escrita de próprio punho pedindo a demissão, que anexou a petição inicial. Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido. Tá, aqui é a mesma situação da outra petição que eu analisei anteriormente, né? Eu até achei bem feita a fundamentação jurídica, né? Mas eu acho que lá na hora da prova, talvez não fosse pontuado, tá? Porque não falou, primeiro, que não houve coação, e por mais que falou que apresentou uma carta aqui, eu acho que só faltou fechar falando que não provou que a coação ocorreu, né? Você fala, o ônus da prova é dela, mas ela não conseguiu provar que essa coação existiu. E aí eu tenho que falar, isso é uma questão de adequação ao gabarito, né? No meu entendimento, essa tese ela tá boa, ela tá bem feita. Porém, se a gente for o gabarito aqui, eu acho que o corretor não ia dar a pontuação, porque aqui ó, ele dá duas opções. Ou nega a existência da prova da coação, ou nega a prática de ato ilícito, tá? Então, por isso que eu acho que não iria ganhar essa pontuação na prova. E também não ia ganhar da fundamentação. Então, o próximo item aqui do acúmulo funcional, plus salarial. Aqui do plus salarial, a reclamante em seu pedido solicitou um plus salarial de 30%, sob a alegação de que acúmulo de função de cozinheiro com garçom, de que acumulava função, tá? No artigo 456, parágrafo único, que mais uma vez, dessa forma, até que talvez fosse pontuado, né? Tem a cobrinha único, mas escreva por extenso parágrafo único. Deixa claro que não existindo cláusula diversa no contrato de trabalho, o empregado fica obrigado a realizar qualquer atividade exigida pelo empregador, desde que seja compatível com a sua condição pessoal. Nesse sentido, não há que se falar, já que a função de cozinheira é compatível com o garçom, não tendo por que solicitar o plus salarial. Diante do exposto, a reclamada requer a improcedência do pedido. Ótimo, perfeito, ficou bem feito aqui, falou da condição pessoal. Então vamos dar a pontuação. E aí a gente tem o encerramento. Vamos lá, os pedidos, vamos ver como é que foram feitos. Dos pedidos, conforme exposto acima, a reclamada requer a improcedência de todos os pedidos feitos pela reclamante em sua petição inicial. Então vai ganhar a pontuação da improcedência. Renova o pedido de acolhimento da inépcia da petição inicial, perfeito. Renova o pedido de acolhimento da prescrição, perfeito. Requer a condenação da reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência. Não vai chamar reclamante de reclamante não, hein? Reclamante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ok. Eu já fiz isso em petição, gente, defendendo o empregado. Eu vou lá do top, ao invés de colocar reclamante, já coloco reclamente. Aí o juiz fala, pô, doutor, mas sua cliente está mentindo? Ato falho, né? Erro material. Pediu a prescrição, condenação em honorários, show. Produção de provas, encerramento, local, data, advogado, OAB, perfeito. Ganhou esses itens aqui também, ó, todos os itens. Então, por pouco não fechou a peça, né? Pela minha correção aqui, ficaria com 4,5. E eu fui bem criterioso aqui no tópico do pedido de demissão, porque eu acho que seria o que o corretor lá na hora da prova, ele iria não pontuar esse item, mas o restante, perfeito. Nota 4,5, muito bom.
Que orgulho! Fico muito orgulhoso com isso. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. A gente ainda vai fazer mais uma, tá? Já estamos aí com 1 hora de live, mas ainda vamos fazer mais uma, porque eu acho que é muito importante vocês entenderem, né, como que o corretor ele analisa essas teses. Então vamos lá, deixa eu só responder mais 2 perguntas que chegaram. A Maria Alice. O senhor acha interessante comprar aqueles cadernos de treino de estudos para o AB? Olha, eu acho que os cadernos de treino de estudos para a segunda fase do AB é uma boa opção. E diferentemente dos livros de prática jurídica, eu acho que para a segunda fase do AB, livro de prática jurídica você não deve comprar, porque ele traz muitos modelos de peça e aí você vai acabar querendo copiar modelos e não é o ideal, não é assim que você aprende. Você tem que entender a lógica de como que funciona uma petição. Já os cadernos de treino, qual que é a vantagem deles? Eles trazem várias peças para você treinar. Então eles trazem peças anteriores, trazem outras peças que o autor elaborou, traz questões. Então assim, eu acho que é legal para você pegar e poder fazer treino, né, daqueles casos que ele apresenta. Agora, se no caderno de treino ele tiver modelos, não leia o modelo antes de tentar fazer a peça. Tenta fazer a peça sem olhar gabarito e depois você vai lá e aí você analisa para ver se está tudo correto, tá bom? E a gente tem uma pergunta aqui do João Lucas. O senhor sempre fala para levar 2 vademecums para a segunda fase, mas como eu faço para efetivamente estudar com os 2 vademecums? Tem uma ordem melhor para consultar? Olha só, eu sempre falo que você leve 2 vademecums na hora da prova por um motivo muito simples. Existem vademecums que são mais genéricos, tá? Como esses da Verbo Jurídico, da Saraiva, da RT, da Juspodium. Não são vademecums voltados para uma única disciplina da segunda fase. Lá na hora da prova, leva um desses, mas também leva um específico da sua disciplina. Se vai fazer direito penal, leva um de direito penal. Se você vai fazer um de trabalho, leva uma CLT. E tem ótimos materiais para a segunda fase. Mas, por exemplo, tem uma CLT que eu gosto muito, que é da Ariana Linhares. Para mim, ela é muito boa, tá? Essa CLT. Eu vou analisar esse material aqui no canal futuramente. E só que tem um problema, não tem o Código Civil. E aí lá na hora da prova, se você precisa fundamentar um dano moral, por exemplo, lá no 86 e no 927 do Código Civil, você não vai ter ele. Então você vai utilizar o outro vademecum que você vai levar, da Verbo, por exemplo, para estar pesquisando ali no Código Civil. Agora, quando você está estudando, estuda sempre na sua preparação para a segunda fase, utilizando o seu material principal, que é o específico, tá? Então, se você tem um genérico e tem um específico, estuda sempre utilizando o específico. Esse genérico, lá na hora da prova, é como se fosse uma reserva, tá? É como se fosse um backup. Lá na hora da prova, se você não encontrou no seu material principal, que é o específico, aí você vai para o genérico, ok? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Ainda dá tempo da gente fazer mais uma aqui. Deixa eu já abrir. É essa aqui, tá? Mas deixa eu só zerar aqui, ó, a planilha. Vamos lá, deixa eu zerar ela aqui. Lembrando, pessoal, que essa planilha está disponível para download lá na nossa plataforma de estudos, tá? www.mapadodireito.com.br/plataforma. Você está assistindo e está gostando do nosso projeto, dos nossos materiais, manda um comentário pra gente, tá? Uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp aí para todo mundo que está participando e tá uma participação muito legal, muito bacana. Mais um pouquinho de água. Uma hora falando, né? Começa aquele momento que a garganta começa a falhar. Mas vida de professor é assim mesmo. Pelo menos aqui, eu dando aula em casa, né, eu posso tentar falar um pouquinho mais baixo. Só que eu penso que eu estou na sala de aula, e aí eu falo como se eu estivesse numa sala de aula com 50 alunos, que eu tenho que falar gritando, e eu acabo, quando eu vejo, eu estou falando alto pra caramba. Aqui chegou uma pergunta aqui do Ramos.Silva. Professor, a otimização do tempo, qual o melhor caminho? Pô, muito legal. Antes da gente entrar na próxima disciplina, na próxima petição, deixa eu falar um pouquinho sobre isso.
Na prova da segunda fase do AB, você vai ter à sua disposição 5 horas para fazer uma peça prático-profissional que tem 5 páginas e 4 questões com letra A e B, e às vezes até letra C, que tem uma página cada. Então você tem 5 páginas da peça, uma página de cada questão, totalizando 9 páginas para você escrever, e você ainda tem um rascunho. Geralmente, você vai começar a sua prova fazendo a petição, nem lê as questões, faz a petição, depois você vai para as questões, porque a petição é mais difícil, então já começa direto nela. É normal, é comum e é aceitável que você demore 3 horas na petição e 2 horas nas questões. Se você chegou em 3 horas e ainda não terminou a petição, cuidado, porque 30 minutos para responder cada questão é o mínimo. Menos do que isso já passa a ser muito difícil. Talvez é o caso de você analisar se compensa você terminar a petição. Às vezes você está ali no finalzinho, você já fala, não, vou deixar a petição para lá e vou responder as questões, porque é importantíssimo ganhar ponto nas questões, tá? Então, e aí, claro que você vai treinar isso nos seus simulados. O seu simulado separa 5 horas e faz com um cronômetro do lado, vai tentando controlar isso. Você pode gastar, dependendo de qual é a sua disciplina, entre 1h30 e 2 horas só para você pesquisar no Vadmec com os fundamentos, para você estruturar o seu rascunho, quais serão as suas teses, e aí 1 hora ou 1h20 para redigir a sua peça. Isso geralmente funciona, geralmente isso já é suficiente, tá bom? Valeu! Então vamos lá. Essa peça aqui, deixa eu chegar a minha câmera para cá para a gente ver como é que ele colocou. Ao juízo do trabalho da 80ª Vara do Trabalho da cidade de Cuiabá. Ao juízo do trabalho da 80ª Vara do Trabalho da cidade de Cuiabá, ok, tudo bem. Processo número, certo. Tecelagem fio de ouro já qualificada, contestação, artigo 847. Colocou a Joana também, perfeito, ganhou toda a pontuação dessa parte inicial aqui. Perfeito. Então aqui já começou ganhando 0,40. Show, vamos lá. Então vamos continuar aqui. É esse. Preliminarmente, inépcia da petição inicial. A reclamante, na sua inicial, formulou o pedido de condenação adicional de periculosidade, papapá. Fatos, considerando que foi realizado o pedido sem causa de pedir. 337 do CPC, inépcia. Mesma conclusão, chegando no 330, parágrafo 1º do CPC, beleza. Considerando a inépcia da petição inicial, requer o indeferimento da petição inicial. Show, fez bonitinho. Aliás, deixa eu ver. Colocou aqui que era um adicional de periculosidade, sem o fundamento e tal. Ótimo. Então aqui também dá para ganhar esses 2 pontinhos aqui. Vamos para a próxima tese. Prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Começou fazendo os fatos, colocando as datas. Aí fez a fundamentação aqui no artigo 7º. O empregado pode pleitear judicialmente verbas referentes ao período dos 5 anos anteriores ao julgamento. Show! Muito bom! Considerando que a ação foi proposta em 2018, requer seja reconhecida a prescrição de todas as verbas do período anterior aos 5 anos do ajuizamento. Ótimo! Aqui ganha a fundamentação completa. Perfeito, tópico. Certinho. Colocou o fundamento também, né? Colocou tanto na Constituição quanto na CLT. Inexistência de danos morais. A reclamante sua inicial requeriu a condenação da empresa ao pagamento de danos morais, papapá. Fatos, tudo bem. O artigo 20, parágrafo 1º-A da lei, fundamento completo, deixa claro que as doenças degenerativas não são consideradas doenças profissionais, motivo pelo qual a doença da reclamante não pode ser considerada do trabalho, isentando a reclamada de responsabilidade. Ótimo, muito bom também. Olha aqui, foi simples e direto, não ficou inventando moda, mas respondeu corretamente a tese, né? Perfeito.
Ah, pessoal, para quem quiser baixar essas folhas aqui de rascunho, essas folhas aqui, elas têm o tamanho exato que as folhas originais da prova, tá? Eu tive todo o cuidado para fazer assim com o tamanho das linhas exatamente idêntico ao da prova original, para você já ir treinando, tá? Então essas folhas elas estão disponíveis lá na plataforma também, mapadodireito.com.br/plataforma. Ok, então vamos lá, vamos dar a pontuação aqui da indenização. Perfeito, foi muito bem. Vamos para a próxima tese. Próxima tese, na aplicabilidade do salário in natura. A reclamante alegou que durante todo o pacto laboral tinha à sua disposição o plano odontológico fornecido pela empregadora. Inclusive, juntou como prova o cartão do plano odontológico, sob alegação de salário e utilidade, requereu integração. Ok, fez fatos. Aqui tá vendo que tá pulando linhas? Nem precisa ficar pulando linhas assim dentro do mesmo tópico, tá? Se você quer para que fique mais organizado, começou o tópico, pula uma, mas entre os parágrafos, a minha indicação é que não pule linhas, porque talvez lá no final vai faltar algumas linhas, principalmente quando vem uma peça muito extensa, né? Então não precisa ficar pulando essas linhas, só passa para a linha de baixo. Artigo 458.2.4 da CLT. Fornecimento de plano odontológico mediante seguro-saúde não será considerado salário, impedido a sua integração. Perfeito, é isso. Aqui está falando aquele negócio da vedação legal, mas eu acho que essa fundamentação ela é suficiente. Requerem procedência. Ok, então vamos lá, vamos dar a pontuação do salário. O fundamento foi correto também. Tese da cesta básica, que é a tese da ultratividade. Ultratividade. A reclamante requereu a condenação da empresa ao pagamento de cestas básicas dos meses de agosto e setembro de 2018, junto aos autos, norma coletiva com vigência. Beleza, fatos, tranquilo. O artigo 614, parágrafo 3º da CLT, veda expressamente a ultratividade das normas coletivas, impedindo que uma convenção coletiva continue produzindo efeitos após o término da sua vigência. Assim, não há previsão normativa que obrigasse a empresa a fornecer cesta básica até após junho. Ok, beleza. Falou da ultratividade, explicou adequadamente, fundamentou corretamente. Aqui vai ganhar esse pontinho. Tempo à disposição. Vamos ver o tempo à disposição nessa peça. Inexistência de horas extras. A reclamante requereu a condenação da empresa ao pagamento de horas extras sob a alegação de que ficava pelo período de 1 hora, 2 vezes na semana, após seu horário, para participar de um culto. Tranquilo. Juntou prova. Ok. O artigo 4º, fundamentação ok, estabelece que não será computado como tempo de serviço quando o empregado voluntariamente escolher ficar na empresa para a realização de práticas religiosas. Circular da empresa é a prova de que a participação era opcional, vez que deixou claro que os empregados poderiam participar dos cultos, assim requer a improcedência. Beleza, foi bem feito também. Também merece ganhar a pontuação aqui. Vamos lá agora para o pedido de demissão. Vamos ver como que esse tópico foi feito. Opa. Impossibilidade de reversão do pedido de demissão. A reclamante requeriu a conversão do pedido de demissão em dispensa. Artigo 818 estabelece que o ônus de provar o fato constitutivo é de quem alega. A reclamante que desse ônus não se desincumbiu. Beleza, show. Dessa forma, requer a improcedência do pedido de condenação ao pagamento das verbas decorrentes da conversão do pedido de demissão em dispensa. Bom, aqui por mais que não tenha falado com as palavras de que não provou, mas quando fala que não se desincumbiu, é exatamente isso. Olha aqui no gabarito, ele falava negar a existência de prova da coação cujo ônus pertence à autora. Ou seja, o ônus da prova é da autora e ela não conseguiu provar. É isso que você tinha que falar. E aqui o aluno respondeu corretamente. Quando ele fala aqui ó, que o ônus era da reclamante e ela não se desincumbiu do ônus,
Para mim está perfeito. Até porque eu sempre confundia, quando eu comecei a fazer estágio, o que é esse negócio de se desincumbir, né? Infelizmente no direito tem algumas palavrinhas que são meio confusas para a gente entender. Mas vamos tentar entender. O que é o ônus de provar? O que é ter o ônus de provar? Quem tem o ônus de provar é porque tem a obrigação de provar, ok? Até aí, tranquilo. Quando você fala que a parte se desincumbiu do ônus de provar, você está falando que ela conseguiu provar. Ela tinha incumbência de provar e ela desincumbiu desse ônus. Então ela conseguiu provar. Agora, se você fala que ela não se desincumbiu, é porque a incumbência de provar continua com ela. Então você tem a incumbência de provar. Se não desincumbiu, ela continua com a incumbência de provar, que é a obrigação de provar. Se ela se desincumbiu de provar, é porque ela conseguiu provar e não tem mais essa obrigação. Espero que eu tenha conseguido explicar, porque realmente é uma palavrinha que é difícil de entender, tá bom? Então, isso que é se desincumbir ou então se não se desincumbir de provar. Beleza, então vamos lá, vamos voltar para cá. Certo, então falei que foi bem feito. Na minha opinião, tem que ser pontuado. E aquela mesma questão. Talvez o corretor aqui, ele fala que não colocou com as mesmas palavras e não dá pontuação, mas na minha opinião é um absurdo se isso acontecer. Em sede de recurso daria para ganhar pontuação, então aqui eu acho que merece. Eu acho que merece ganhar essa pontuação. Vamos lá, ó, tá indo bem esse aqui. Vamos lá para o acúmulo funcional. Da inaplicabilidade do plus salarial. A reclamante requeria um plus salarial de 30% sob a alegação de que acumulava a função de cozinheira com a função de garçonete. Entretanto, de acordo com o artigo 456, parágrafo único da CLT, inexistindo cláusula em sentido diverso, o empregado fica obrigado a realizar qualquer atividade exigida pelo empregador, desde que compatível com a sua condição pessoal. Show! Considerando que a função de garçonete é compatível com a função de cozinheira, não faz jus ao plus. Requer a improcedência. Perfeito, também aqui vai ganhar essa pontuação do acúmulo. E agora vamos para o encerramento dessa petição aqui, dos pedidos. Conforme o exposto nos tópicos acima, requer a improcedência de todos os pedidos realizados, ganhou a improcedência. Renova o pedido de acolhimento da inépcia da petição inicial, ganhou mais uma. Renova o pedido de acolhimento da prescrição, perfeito. Condenação da reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência, ok. Protesta aprovar o alegado, ganhou. Neste termo pede deferimento local, data, advogado, OAB, muito bom. Então aqui também ganhou todos esses itens. E a nota na hora da prova seria 5, muito bem. Seria aprovado aí, fechando a prova, né? Tirando nota máxima, o que é maravilhoso isso. É um show, é o sonho de todo estudante, é conseguir acertar tudo dessa peça, né? Então é isso, pessoal. Esse era o meu objetivo aqui com vocês hoje, tá? Era estar corrigindo algumas petições. Eu estava programando aqui uns 45 minutos, a gente ficou 1h20 batendo um papo. Mas valeu, e vocês que ficaram até o final, vocês são vencedores, vocês serão aprovados. Porque se vocês estão numa segunda-feira, à noite, vocês poderiam estar assistindo novela, mexendo na internet, no TikTok, sei lá, fazendo o quê. Se vocês tiraram seu tempo para assistir uma live onde eu estou corrigindo questões da segunda fase do AB, isso demonstra o comprometimento de vocês e, além da minha gratidão, fica os parabéns para vocês. Isso comprova que vocês estão dedicados com esse objetivo, mesmo sem ter uma data de prova ainda, que a prova ainda está suspensa, e vocês estão aqui estudando. Então, realmente fico muito feliz e muito satisfeito de ver vocês aqui até o final, tá? Deixa eu só ver aqui mais um detalhe. O professor mostra o enunciado da peça. Beleza, deixa eu deixar ele aqui. Esse aqui foi o enunciado dessa peça, tá? Para
Quem depois quiser pegar esse enunciado e ver as aulas, tá, pessoal? Essa peça aqui, eu fiz 2 aulas, cada aula com mais de 2 horas de duração. Primeira aula explicando ele, a gente pesquisando, eu mostrei meu Vademecum, explicando a fundamentação jurídica, tá? E depois uma outra aula que eu compartilhei a minha tela, eu fiz palavrinha por palavrinha. Isso está lá na nossa plataforma, as aulas estão gravadas do nosso projeto de extensão. Tá, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. www.mapadodireito.com.br/plataforma. Então, esse aqui foi o enunciado, ok? Deixa eu descer mais um pouco, talvez você esteja tirando print aí, né? Mas se não conseguiu tirar print, é só entrar na plataforma que consegue pegar esse enunciado, tá bom? Valeu, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Um abraço para vocês aí que ficaram até o final. Carlos, Edith, Sheila, valeu. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter mais uma live. Deixa eu já dar aqui em primeira mão para vocês qual que é o assunto dessa live de quinta-feira. Vai ser... Ah, tá bom. Esse aqui eu não posso falar não, esse aqui é surpresa. Valeu, gente. Um abraço. Até quinta.